paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje daremos prosseguimento aos estudos do segundo trimestre, estudando a lição de número 3, com o seguinte tema: a verdadeira adoração. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos o cuidado especial de Deus para com o homem. Desde a sua concepção até a sua glorificação, observamos o Criador trabalhando em benefício do seu bem-estar e de sua felicidade eterna. Portanto, tendo em vista o cuidado divino pelo ser humano, é mais do que justo que o ser humano retribua ao seu Criador a glória e a adoração devida ao seu nome. O próprio Deus nos diz que fomos criados para a sua glória. E todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Isaías 43, 7. Paulo entendeu que o motivo da nossa existência e vocação é adorar a Deus e desfrutar de sua presença. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Efésios capítulo de número 1, versos 11 e 12. Gerações do passado perderam o privilégio de adorar a Deus e cometeram dois grandes pecados. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, 21 a 24. A falta de adoração e a falta de gratidão trouxeram trevas, loucura, idolatria e imoralidades. Esse é o quadro espiritual da sociedade de nossos dias. O homem moderno chegou ao seu nível moral mais baixo da história. Vivemos um tempo de corrupção generalizada e como se o homem fosse a medida de todas as coisas e o objeto central do universo. Não é necessário dizer que, embora o homem seja amado por Deus, ele é também incorrigível, rebelde e mau, e o seu principal pecado tem sido de não honrar o seu Criador como Deus único e verdadeiro. Veremos nesta lição que a adoração é mais do que uma prática religiosa, é o próprio caminho da vida. O salmista declarou solenemente: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. Ponto de número 1, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. A necessidade de passar em Samaria. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria, João 4, versos 3 e 4. Havia 3 caminhos entre Judeia e Galileia. O primeiro caminho era pela costa. O segundo caminho era atravessando o Jordão e subindo pela Pérea. E o terceiro caminho era passando por Samaria. Os judeus ortodoxos evitavam passar por Samaria por causa da rivalidade e o preconceito existente entre eles e os samaritanos. Os samaritanos eram uma raça mestiça, parte judia e parte gentia, que havia se formado durante o cativeiro assírio das 10 tribos do norte, a partir do ano 722 a.C. Rejeitados pelos judeus por não poderem provar sua genealogia, os samaritanos estabeleceram seu próprio templo e cultos religiosos no Monte Gerizim, o que só serviu para aumentar a rivalidade. O apóstolo João registrou que Jesus achou necessário passar por Samaria. É evidente que o Senhor Jesus sabia que haveria de encontrar com a mulher samaritana. Os resultados do encontro de Jesus ali no poço de Jacó seriam pelo menos quatro resultados importantes. O primeiro, o grandioso ensino sobre a água viva. O segundo, a salvação da mulher samaritana. O terceiro, o ensino sobre a verdadeira adoração. E o quarto,
a salvação de muitos samaritanos. A necessidade do ser humano. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2,13. A mulher samaritana representa as milhares de pessoas que viviam naqueles dias e que vivem em nossos dias, sedentas de Deus. Jesus chegou nas proximidades da cidade de Sicar, assentou-se junto ao poço de Jacó e era quase meio-dia. João tomou o devido cuidado para destacar a humanidade de Jesus, usando as seguintes palavras: Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, João 4, verso 6. A providência divina havia escolhido aquele lugar, aquele dia e aquela hora para promover o feliz encontro da pecadora com o Salvador. Jesus deu início ao diálogo pedindo-lhe água. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. João 4, verso 9. A mulher estava surpresa com a abordagem e o diálogo de Cristo, que já estava então aberto a partir daquele momento. E Jesus ofereceu-lhe um tipo de água para que ela pudesse ter uma vida mudada, transformada. Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Diante disso, a mulher samaritana expressa a sua grande necessidade desta água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. João 4,15. Este é o gemido profundo da alma que se distanciou de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, verso 2. Deus gera sede no homem, a fim de poder saciá-lo com a sua água viva. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 107, verso 8 e 9. Então Jesus convida a todos, dizendo: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Jonathan Edwards argumentava que, de acordo com as Escrituras, os tementes a Deus são destinados a experimentar felicidade inconcebível e que vai além do conhecimento humano. E acrescentava: sem dúvida, Deus alcançará seu objetivo em gloriosa perfeição. Se Deus, de fato, nos criou para fruirmos a inimaginável plenitude da alegria e plantou em nós o anseio para a alcançarmos, então certamente também fez o homem capaz de experimentar este imensurável e sublime êxtase espiritual. Deduzimos que o homem foi designado para uma maravilhosa bem-aventurança, já que Deus o criou com anseios e desejos que não podem ser satisfeitos com nada menos que uma felicidade muito grande. Um desejo que não pudesse ser satisfeito seria um eterno tormento. Edwards defendia, obviamente, que esses anseios e desejos eram evidências da sede por Deus, um anseio que só pode ser completo e finalmente saciado no desfrutar eterno e ilimitado da comunhão, face a face com o próprio Senhor da vida. Ao contemplar sua glória, os regenerados testificarão que estão abundantemente saciados com a plenitude das suas delícias. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Salmo 36, 7 a 9. A sede espiritual faz parte do plano de Deus a fim de nos conduzir em direção ao seu magnífico rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Salmo 46, verso 4. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal,
que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. A sede da mulher samaritana estava prestes a ser saciada. Antes, porém, tinha que reconhecer a sua terrível condição de pecadora. E para ajudá-la no caminho da conversão e do arrependimento, o Senhor lhe diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Esta era a hora da verdade. Era necessário confrontar o pecado. Não existe salvação sem a tristeza pelo pecado. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido? Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A Bíblia diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28, verso 13. A confissão e a conversão abrem as portas de acesso às fontes das águas vivas. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, verso de número 3. O lugar da adoração, de adoração a Deus. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. João 4, 20 e 21. Os judeus adoravam no templo de Jerusalém e os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, onde eles haviam erguido um templo e que já estava destruído há 150 anos. A ideia de lugares santos, sagrados, é algo muito comum desde os tempos antigos. Havia uma certa competição entre os judeus e os samaritanos sobre o lugar da adoração. Então Jesus rompe com essa tradição ao dizer que a verdadeira adoração não dependia de nenhum daqueles lugares. Então Jesus disse nos versos 23 e 24: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A declaração de Jesus de que a adoração não se limitava mais ao templo dos judeus era uma declaração revolucionária e corajosa, que podia suscitar a ira dos judeus. Eles criam que o templo era um lugar de adoração intransferível e eterno. Eles eram capazes até de morrer em defesa do templo de Jerusalém. Jesus determinou que o lugar de adoração do povo de Deus passaria a partir daquele momento ser a própria vida e o andar em espírito e em verdade. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. É muito comum, hoje em dia, ver pessoas que levam uma vida não recomendável, segundo a Bíblia. Mas quando vão ao templo, vestem a capa da falsa piedade e sobem no altar da igreja para adorar. Será que essa adoração subirá à presença de Deus? Nos impressiona muito como as pessoas se transformam quando precisam subir no altar da igreja. Em um instante elas se transformam em pessoas superespirituais. Como isso é impressionante. Em Romanos 6,13, Paulo fala que devemos oferecer nossos corpos como instrumentos de justiça e nossas atitudes precisam ser o reflexo da palavra de Deus. Deus não precisa de artistas em sua casa. Ele precisa de pessoas espontâneas, transparentes, com o coração quebrantado e com seus corpos entregues como um sacrifício vivo. Apesar do pouco conhecimento que a mulher samaritana tinha sobre Deus e sobre a adoração, em uma coisa ela acreditava. Ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Não sabemos onde ela aprendeu essa verdade, mas sabemos que a semente da palavra que se encontrava em seu coração estava prestes a dar frutos. E diante de sua declaração de fé, Jesus lhe disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 4, 26. Nesse momento, a mulher creu em Jesus Cristo e se converteu. Seu primeiro desejo foi compartilhar sua fé com outros, de modo que foi até a vila e contou aos homens que havia encontrado o Cristo. Jesus usou o seu testemunho e muitos foram até o poço para ver e ouvir Jesus e serem salvos. Ponto de número 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Vós adorais o que não sabeis.
Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, João 4, 22 e 23. Jesus deixou claro que a única fonte genuína de revelação sobre Deus e sobre a adoração era aquela que te fora dada ao mundo por meio dos judeus. A Bíblia é de origem judaica, os profetas eram judeus, Jesus Cristo, segundo a carne, era judeu, e os primeiros cristãos também eram judeus. Portanto, não há o que se discutir. As demais concepções religiosas que existem no mundo são apenas versões alteradas, modificadas da verdadeira revelação que se encontra na Bíblia. Jesus e a verdadeira adoração. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, João 4, 24. Neste ponto, o Senhor Jesus faz uma declaração muito profunda sobre a natureza do Pai. Ele diz que Deus é Espírito. Não sabemos exatamente o que é um Espírito, exceto como um conceito negativo de matéria. Isso certamente nos leva a imaginar a infinitude e a onipresença de Deus, bem como a sua capacidade de penetrar nas profundezas da alma humana, desvendando seus pensamentos e suas imaginações. Sendo Espírito, então Deus permeia todo o universo, como disse Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitante de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, Atos 17, 24 a 28. Ponto de número 3, adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Jesus usou a palavra grega, proskineo, para adoração em seu diálogo com a samaritana. Trata-se da mesma palavra usada em vários outros lugares do Novo Testamento, como, por exemplo, citarei alguns versículos. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, versos 10 e 11. E os 4 animais diziam amém. Os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Apocalipse 5,14. E por último, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Apocalipse 22, 8 e 9. Todos estes textos e centenas de outros iguais a estes mostram que a adoração é um ato exclusivo a Deus. Nem homens, nem anjos, nem qualquer outro ser, além de Deus, deve ser adorado. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Portanto, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo o que ele é e faz. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, Isaías 44, 6. Adoração como ato de rendição a Deus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Lucas 7, 37 e 38. O conceito da palavra adorar, proskinel, traz a noção de dobrar os joelhos e beijar. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse conceito e nos ensina a reconhecer a nossa própria inferioridade,
como também a superioridade daquele a quem adoramos. O salmista disse, ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmo 95, verso 6. O sublime ato de ajoelhar-se representa uma entrega total e reverente. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos, adorando a Deus. 1 Reis 8:54. O próprio Senhor Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica, como lemos, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. O homem natural reverencia e adora os seus ídolos e os seus heróis. Nós, porém, reverenciamos e adoramos ao Senhor nosso Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Adoração como ato de serviço a Deus. Outra palavra grega usada para conceituar a atitude do adorador é latreia, com significado de culto, serviço ou ministração. Latreia aparece cerca de 90 vezes na Septuaginta, com o sentido de cultuar e oferecer atos de adoração que agradam a Deus. Por exemplo, depois disse o Senhor a Moisés, entra Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo capítulo 8, verso 1. Na Epístola aos Hebreus existem 6 referências à palavra latreia, sendo que 4 delas se referem ao culto judaico. Hebreus 8:5, 9:9, 10, verso 2 e 13, verso 10. E as outras 2 referências tratam da forma como devemos servir ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. E ainda, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, versos 28 e 29. Assim, o vocábulo latreia foi usado também no sentido de culto ou serviço religioso, como podemos ler nos seguintes textos. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Lucas 2:37. E o último texto é o de Paulo em Romanos 12:1, onde ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está a palavra latreia, culto racional, latreia lógicos, Romanos 12:1. Vamos, portanto, para a conclusão desta lição. A lição de hoje nos ajudou a entender que fomos criados por Deus a fim de gozarmos de sua eterna presença e atribuirmos a Ele a devida glória. A adoração verdadeira nasce de um coração que reconhece o amor perene de seu Criador. Jesus usou a metáfora da água para nos mostrar que Ele é a única fonte da vida transbordante. Por várias vezes na Bíblia, Ele nos convida a beber dos rios que emanam da sua obra na cruz. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 6 e 7. Temos grandes motivos para adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As expressões de glória a Deus, de glória a Jesus, de aleluia, de amém, não podem desaparecer de nossos cultos. Muitos se acham de bocas fechadas e de corações vazios, simplesmente porque deixaram de glorificar a Deus. A timidez na adoração não combina com o nosso estilo pentecostal. O Rei da Glória deve ser exaltado com brados de júbilo. A Bíblia diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Salmo 98, verso 4. Terminamos por aqui. Grande lição esta da adoração, que possamos
ministrá-la com fervor, com carinho e com todo o amor de nosso coração, para que a igreja seja ricamente tocada por este tema e possa vivificar o seu projeto, o seu plano de adoração nos cultos, nas orações. Terminamos por aqui, aguardo você para o estudo da lição de número 4, com o seguinte tema: Jesus, o pão da vida. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Oremos para terminar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, porque Tu és grande e poderoso, e neste propósito de estreitarmos nossa comunhão com o Senhor, na adoração, na comunhão, com certeza nos engrandecemos, nos tornamos maiores pelo dom de Deus, pela presença do Senhor que emana, que traz para o nosso coração força, vigor, inspiração. Obrigado, Senhor, ajuda-nos a estar mais perto de Ti cada dia, que os nossos atos de adoração sejam, Senhor, puros, perfeitos e que realmente agrade o seu coração, engrandeça o seu nome e seja, Senhor, o teu nome bendito para sempre. Obrigado, nós oramos e te agradecemos, pedindo a bênção do Senhor para todos os nossos queridos irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.